Olá a todos, vamos continuar a nossa meditação, entrando hoje no capítulo 11 do livro de Gideão e os 300. Antes de começar este capítulo 11, sobre o segundo boi, eu gostaria de ler o versículo referente a este capítulo, lá em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 25, na Bíblia, diz assim: E aconteceu naquela mesma noite, na mesma noite em que Gideão ofereceu o cabrito, né? Durante o dia ele ofereceu o cabrito, quando ele pediu o sinal a Deus, Deus aceitou o cabrito, tocou na oferta dele, saiu fogo, confirmando o que Gideão pediu. Na mesma noite, Deus volta a falar com Gideão e faz o seguinte pedido. O Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Quer dizer, veja, nos chama a atenção aqui quão específico Deus é ao pedir de Gideão o que ele tinha que fazer. Ou seja, Deus não deixou ao critério de Gideão: olha, agora você me dá aí um sacrifício, pega lá um boi e sacrifica para mim. Não. Deus foi específico quando ele denominou o sacrifício. Literalmente deu nome aos bois, né? Deu nome ao boi, dizendo: é o segundo boi de 7 anos do teu pai. Deus foi específico. Por quê? Você vai entender isso agora neste capítulo. Muito bem. Página 75. O segundo boi, o altar de Baal e o poste de Aserá pertenciam a Joás, pai de Gideão. O fato de ele ser o dono desse altar sugere seu compromisso como sacerdote de Baal. Por isso, quando Gideão quebrou o altar, provocou a ira dos homens daquela cidade. Os israelitas, que adoravam os ídolos, se uniram para pressionar Joás, a fim de que ele entregasse o seu filho para ser morto. O sacrifício do segundo boi não foi tão ruim para eles quanto a destruição do altar de Baal. Baal, o principal deus dos cananeus, era considerado o deus da fertilidade, da chuva e da colheita. A adoração a Baal envolvia prostituição e até o sacrifício de crianças. Israel começou a adorar Baal a partir do momento em que desobedeceu a palavra de Deus. E é claro, quando alguém perde a visão da vontade de Deus, acaba abraçando as fantasias das religiões pagãs. Joás, o pai de Gideão, seus parentes e todas as pessoas em sua cidade acreditavam tanto no poder de Baal que construíram um altar para ele na esperança de verem seus rebanhos se multiplicarem abundantemente. E também para que as chuvas viessem a tempo, a fim de terem uma colheita abundante. Contudo, ao invés de receberem o que esperavam, recebiam o contrário de Baal. Mesmo assim, continuaram confiando nele. Essa estupidez espiritual ainda acontece nos dias de hoje. Você se lembra que eu falava ontem sobre a idolatria, né? As pessoas se dão muito facilmente à idolatria e muitas vezes não percebem, até mesmo cristãos. Para você ter uma ideia, para o povo de Israel, que recebeu os 10 mandamentos, que viu maravilhas acontecerem, as maravilhas que a gente só lê a respeito, eles tinham
experiência pessoal com essas maravilhas. Sabiam da existência de um único Deus. Isso era trabalhado na cabeça deles desde criança. Tanto é que Gideão falou, nossos pais nos contaram e tal. E esse povo facilmente se entregava à idolatria, já naquela época. Imagine hoje. Hoje, muitos cristãos não sabem, mas são idólatras. São idólatras porque colocam alguma coisa ou alguém acima da própria fé. Por causa dessa alguma coisa ou desse alguém, de uma ideologia, de seja o que for, você sabe que o ídolo pode ser qualquer coisa que você coloca acima de Deus, que você devota as suas maiores energias. Vai mais energia, vai mais devoção, vai mais atenção, vai mais tempo, vai mais lealdade, vai mais tudo de você para aquilo do que para Deus. Então é muito fácil, nos dias de hoje, pessoas se tornarem idólatras. E, como diz lá no Salmo 115, quando uma pessoa começa a adorar um ídolo, ela se torna igual a ele. Ou seja, ela acaba refletindo a imagem daquilo que ela adora. Você vê, por exemplo, que as pessoas normalmente refletem os seus ídolos na maneira que elas se vestem. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu idolatrava um certo cantor e eu comprava roupa como a dele. Eu vestia roupas como a dele, eu vestia meu estilo de roupa, eu queria vestir igual a ele. Porque quando você tem um ídolo, você quer, é instintivo, você quer se parecer com ele. E é como diz o Salmo 115, torne-se iguais a eles, aqueles que os adoram. Né? Quem segue um ídolo acaba se tornando igual a ele. Mas esses ídolos também, invariavelmente, vão decepcionar os seus adoradores. Só que as pessoas que não têm a inteligência para discernir que estão sendo idólatras, tampouco têm a inteligência para discernir que estão sendo enganadas pelos seus ídolos. Ou seja, se ela é burra o suficiente para ser idólatra, ela é burra o suficiente para não enxergar que o ídolo dela não funciona para ela. Infelizmente, é assim. E era o que acontecia aqui na época de Gideão. Eles adoravam Baal, supostamente o deus da fertilidade, da prosperidade, e eles só estavam recebendo desgraça, só destruição, 7 anos de miséria, e eles não viam aquilo. E quando Gideão quebrou o altar de Baal, o povo da cidade ainda ficou com raiva de Gideão. Não ficou com raiva de Baal, não falaram assim, pô, é isso mesmo, esse Deus de nada aí não funciona para nada. Não, eles ficaram com raiva de Gideão, quiseram matar Gideão, por causa da burrice espiritual, a ignorância espiritual. Infelizmente, isso ainda acontece nos dias de hoje. O segundo boi que Deus pediu não era um simples boi, mas o substituto imediato do boi principal do rebanho. Quer dizer, se havia um segundo boi, havia o primeiro. O primeiro era mais velho, mais cansado, né? Mais ativo. O segundo boi era o boi que era poupado. Ele era guardado porque ele era usado somente para a reprodução do rebanho, para garantir a reprodução do rebanho. Esse boi tinha apenas um propósito, reproduzir. Por esse motivo, recebia um tratamento especial, sua comida era melhor, mais nutritiva e não fazia nenhum trabalho pesado, para não desperdiçar energia ou correr riscos desnecessários à saúde. Por ser um boi reprodutor, ficava separado dos outros bois e vacas. O futuro do rebanho de Joás dependia desse animal. Como tal, esse boi era um dos bens mais preciosos de Joás, e Gideão era um de seus herdeiros. Deus sabia o que estava pedindo e Gideão sabia o que estava sacrificando. Então, note, a idade do boi era 7 anos. Quanto tempo o povo estava sob a opressão dos midianitas? 7 anos. Ou seja, era aquele boi que nasceu exatamente quando a desgraça começou. E ele era guardado,
né? Você pode imaginar o valor daquele boi e como ele era guardado, defendido para poder garantir o futuro do rebanho da família de Gideão. Mas Deus foi direto no mais precioso, no que o pai de Gideão mais dependia, e falou para Gideão: você vai pegar esse boi e sacrificar no altar. Então ali, Gideão teve de fazer duas coisas, ele fez duas provas com Deus. Primeira prova foi quando ele derrubou o altar de Baal. Ali não teve mais volta, ali ele se declarou inimigo público de Baal. Tanto é que os homens da cidade deram a Gideão o nome de Jerubaal, ou seja, aquele que luta com Baal, Baal que se defenda. Quer dizer, ele se tornou inimigo público de Baal. Deus fez com que Gideão fizesse aquilo, ordenou que ele fizesse aquilo, para que então já armasse uma inimizade entre o Senhor e Baal, para que o povo visse que havia ali um embate entre o Deus de Israel e o falso Deus de Baal. Mais ou menos a situação que aconteceu lá no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Baal para provar quem era o verdadeiro Deus. Foi exatamente isso que Gideão fez. Ele colocou um desafio. Agora vamos ver se esse Deus, se esse Baal é Deus mesmo ou não. Quer dizer, Deus jogou Gideão para a briga. Ele colocou Gideão no centro da briga. Agora Gideão não tinha mais volta, porque ou ele fazia Deus manifestar e livrar o povo dos inimigos, ou em algum momento o povo da cidade ia sacrificar Gideão para Baal. Muito bem. E a segunda coisa do segundo boi é que, uma vez sacrificando o futuro da sua família, era melhor Gideão ganhar essa guerra. Porque se não houvesse vitória contra os midianitas e não houvesse mais segundo boi, aí quem ia sacrificar Gideão era o próprio pai. Né? Quer dizer, Deus colocou Gideão numa situação de onde ele não teria retorno. Ele tinha que ficar agora totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente. Não tinha mais volta. E é isso que o sacrifício do segundo boi significa quando uma pessoa faz um verdadeiro sacrifício. Você vê muitas vezes as pessoas se iludem quando elas fazem uma campanha de fé e se propõem a sacrificar, e muitas vezes elas oferecem algo no altar em nome de sacrifício e são decepcionadas. Por quê? Porque elas não ofereceram algo que expressou a sua dependência de Deus. Quando você oferece no altar o seu segundo boi, aquilo significa que depois daquele segundo boi sacrificado, depois do sacrifício feito, não tem volta, não tem reservas, não tem backup, sabe? Não tem um plano B. Olha, se isso aqui não der certo, então eu tenho aqui uma outra opção que eu posso contar. Não, não existe isso. Quando o sacrifício é verdadeiro, quando o sacrifício expressa total dependência de Deus, ele é o tipo do sacrifício que, uma vez feito, agora você depende de Deus. Se Deus não cumprir o que ele falou na sua vida, então você está perdido. Mas esta é a fé, esta é a dependência que Deus espera, que é a fé total, é a entrega total da nossa confiança. Então, quando a pessoa oferece um sacrifício verdadeiro, ela está dizendo assim: eu tiro a minha confiança de coisas e pessoas. Eu tiro a minha confiança disso e daquilo e coloco a minha confiança totalmente em Deus. É isso que o verdadeiro sacrifício significa. E foi isso que Deus pediu a Gideão, com riqueza de detalhes. Deus pediu com riqueza de detalhes. Ele sabia o que estava pedindo e Gideão sabia o que estava dando. Tanto é que ele foi de noite, né? Se ele fosse consultar o seu pai,
se ele fosse pedir permissão, olha, estou pensando em fazer isso, Deus pediu aquilo, ele não iria conseguir o consentimento do seu pai. Então, de noite, ele foi lá, antes que qualquer um percebesse, foi lá e fez o que Deus mandou. Quer dizer, Gideão era pequeno, ele tinha seus defeitos, suas dúvidas, estava cheio de temores, mas uma coisa Gideão tinha: ele era obediente. Quando Deus falava, ele ia lá e fazia. E essa atitude dele foi fortalecendo o músculo da sua fé, foi tornando-o mais corajoso a cada prova, a cada ato de obediência. Sabe, você quer ser um homem de fé? Você quer ser uma mulher de fé? Você quer ter uma fé gigante, uma fé mais ousada, mais corajosa? Comece a fazer coisas ousadas. As coisas que Deus te manda fazer, que exigem coragem, comece a fazê-las. Pouco a pouco, passo a passo, vai fazendo o que Deus está te pedindo, ainda que seja pequeno, porque Deus não te pede uma coisa que você não possa fazer. Ele pede o que você pode fazer. Então, obedeça. Quando você obedecer, como Gideão, você vai ver o resultado. Você vê que cada obediência que Gideão tomou, houve um resultado. Ele sacrificou lá o segundo boi, derrubou o altar de Baal, Deus protegeu ele do povo da cidade. Ele ficou protegido. Ele poderia ter sido morto, mas Deus protegeu. Ele ofereceu lá o cabrito, Deus respondeu com fogo. E mais tarde houve outras provas. E cada vez que ele fazia o que Deus mandava, Deus manifestava o poder dele. E Gideão ia se fortalecendo na fé. Então, a única forma de você se tornar mais forte, mais corajoso na fé, é você fazendo coisas corajosas. Eu me lembro até hoje do primeiro sacrifício que eu fiz na igreja. O primeiro sacrifício. Eu via as pessoas dando testemunho, as pessoas falando que fizeram provas com Deus e tal, que deram tudo. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou dar tudo? Eu vou viver de quê? Como é que eu vou dar tudo? E se eu der tudo e depois eu não tiver o dinheiro para passagem, para comer, para isso, para aquilo? A gente fica fazendo, né, conta. A fé natural faz contas. Mas quando eu tomei a atitude de fazer o meu primeiro sacrifício e peguei realmente tudo que eu tinha e coloquei no altar, eu não me esqueço até hoje. Isso faz mais de 30 anos. E eu não me esqueço até hoje. E aquilo me fez mais corajoso, me fez mais ousado na fé. Depois vieram muitos outros sacrifícios, muitas outras provas com Deus, porque a gente vive de fé em fé. E cada prova, cada sacrifício, a gente vai exercitando o músculo da fé e crescendo da fé. A fé cresce por causa do sacrifício, como um músculo que é testado com cada vez um peso maior. Quando você vai colocando mais força no seu sacrifício, nas suas provas com Deus, o músculo da sua fé também vai se fortalecendo e vai crescendo. Isso é muito importante você entender. Tem gente que passa anos na igreja e a fé não desenvolve, a fé só fica atrofiada. Por quê? Porque a pessoa nunca prova a Deus. Ela chega num limite e ela não passa dali. O que Deus pede, ela não faz. Ela não entrega, ela não dá. Então, a sua fé fica atrofiada, infelizmente. Gideão, então, ofereceu o segundo boi. Capítulo 12. Ser revestido do Espírito. Então, como consequência, vamos ver a consequência do sacrifício imediato, né? A consequência imediata do sacrifício do segundo boi. Assim que Gideão colocou a sua fé em prática, mesmo correndo risco de vida, o Espírito do Senhor o revestiu de poder. Em outras palavras, ele recebeu a autoridade de Deus para cumprir a sua vontade. É bom enfatizar que Gideão já havia estado com Deus 2 vezes. A primeira quando ele malhava o trigo no lagar e a segunda na noite em que Deus lhe pediu o segundo boi. Mas somente depois que obedeceu à voz de Deus, ele recebeu a unção do Espírito Santo. Quer dizer, Deus recompensou Gideão imediatamente dando a ele o Espírito Santo. Logo após ele obedeceu derrubando o altar de Baal e sacrificando o segundo boi.
Novamente enfatizamos que a reação de Deus em relação a Gideão foi provocada pela ação de Gideão sobre a palavra de Deus. Em outras palavras, sua obediência provocou a reação de Deus em seu favor. Até então ele havia recebido apenas promessas, mas depois da materialização de sua fé, o Senhor o respondeu positivamente. O mesmo aconteceu com todos os outros homens de Deus. Quem quiser ser um instrumento nas mãos de Deus ou se beneficiar de suas maravilhas, deve passar pelo altar do sacrifício. De fato, todas as conquistas da vida, independentemente da fé em Deus, exigem sacrifício. Quem já conseguiu algo sem pagar o preço do sacrifício? Para que uma mulher se torne uma mãe, ela deve sacrificar o seu corpo. O sacrifício de trabalhar arduamente resulta em um bom salário. O sacrifício de anos de estudos resulta em um diploma profissional. O sacrifício da semeadura resulta na colheita, ou seja, os frutos de tudo na vida dependem dos sacrifícios que fazemos. De fato, o sacrifício é a distância mais curta entre um sonho e a realização desse sonho. Se o Senhor Deus teve de sacrificar seu único filho para então ser pai de muitos outros filhos, não teríamos nós de seguir o mesmo caminho do sacrifício para alcançarmos o sucesso na vida? Portanto, Gideão foi revestido com a autoridade de Deus somente depois que, de forma obediente, sacrificou o que Deus lhe havia pedido. Então, o caminho para a vitória, o caminho para o sucesso, isso dentro da fé, o assunto da fé e também da vida natural. Isso é uma lei da vida. Uma lei da vida, uma lei que nem Deus escapa dela. Deus não escapou da lei do sacrifício. Imagine, se houvesse uma outra forma de Deus salvar a humanidade sem o sacrifício, eu tenho certeza que ele teria poupado o seu único filho, não teria arriscado enviar Jesus a este mundo e perder o seu único filho. Mas Deus não teve outra opção. Então, nem Deus escapou da lei do sacrifício. Ele foi o primeiro a trilhar e fazer o primeiro sacrifício, o maior de todos, o mais importante de todos os sacrifícios. E o que ele fez não anula a lei universal do sacrifício. Não anula a lei do sacrifício. O sacrifício que Deus anulou com o seu filho na cruz foi o sacrifício de animais pelo perdão de pecados. Sacrifício de animais pelo perdão de pecados. Ou seja, eu não preciso sacrificar animais, eu não preciso fazer sacrifícios hoje para perdão dos meus pecados. Eu preciso apenas crer no sacrifício do meu Senhor Jesus na cruz e viver em obediência a Ele. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, viver em obediência para me beneficiar do sacrifício dele na cruz. Ok? Ou seja, eu tenho que fazer sacrifício também, porque me arrepender e abandonar o pecado também envolve sacrifício. E tomar a minha cruz, né? Que é a obediência a Ele. Mas eu não preciso sacrificar animal para ser perdoado. Eu preciso crer no sacrifício do Senhor Jesus pelo perdão dos meus pecados. Agora, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz não anulou os outros sacrifícios que são inerentes à vida e à fé. Se eu quero conquistar qualquer coisa na vida, eu tenho que sacrificar por aquela coisa. Não é porque Jesus sacrificou por mim que eu vou sentar, colocar as pernas na mesa, para cima, e esperar tudo cair do céu. Isso não existe. Isso é uma falsa crença de um cristianismo acomodado. O cristianismo acomodado, o cristianismo chamado da graça, é o cristianismo que não prega o sacrifício, vai contra o sacrifício. Eles acham que a morte do Senhor Jesus na cruz significa que nós não temos que fazer mais esforço nenhum.
Porque Jesus morreu na cruz, eu estou salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre, não importa o que eu fizer, eu estou salvo porque Jesus me salvou. E não é assim que funciona. Imagine, quando Jesus foi à cruz, lembre-se na noite da Santa Ceia. O que ele falou na noite da Santa Ceia? Na noite antes dele ser crucificado. Ele tomou a Santa Ceia com os discípulos, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim e anunciar a morte do Senhor até que eu venha. Então, ali está o segredo. O que ele fez na cruz foi uma aliança. Aliança. Olha só, qual que eu tenho no meu dedo? Eu tenho uma aliança. Essa aliança aqui indica o quê? Indica que existe uma outra pessoa. Indica que esta outra pessoa fez uma aliança comigo e eu com ela. E para essa aliança funcionar, nós dois temos de manter as nossas partes. Nós dois temos de manter as nossas partes. Se eu quebro a minha parte dessa aliança, acabou. Da mesma forma, o Senhor Jesus na cruz foi a parte dele, da aliança, que ele cumpriu. O cálice da nova e eterna aliança, no meu sangue. Para que eu faça parte desta aliança, eu tenho que derramar o meu sangue também. Ou seja, a minha vida, a minha vontade, eu tenho que me aliar com ele com a mesma intensidade de entrega que ele se aliou a mim. Ele não se poupou, ele se entregou 100% por mim na cruz. Para que eu possa me casar com ele, fazer aliança com ele, eu tenho que me entregar 100% por ele também. Do contrário, não tem aliança, meu caro. Não tem aliança. Então, os crentes, os cristãos que não gostam de sacrifício, odeiam esta palavra. Odeiam. E por quê? Porque não querem sacrificar, querem viver no pecado, querem viver na graça, onde tudo é de graça, onde tudo é fácil, onde eles não têm que se esforçar para nada, onde para ser cristão não precisa casar, pode morar junto, você pode ser cristão e morar junto, você pode ser cristão e morar com incrédulo, namorar incrédula, morar junto com incrédulo, você pode ser cristão e você pode fazer um monte de bobagens, ter título na igreja e fazer um monte de bobagem, né? Você pode ser cristão e, enfim, fazer um monte de bobagem. A única diferença entre você e o incrédulo é que você vai à igreja e o incrédulo não vai, né? Essa é a filosofia, infelizmente, dessa graça desgraçada. Mas, enfim, quem pensa, entende que não há como você fugir da lei do sacrifício se você quer ter sucesso na sua vida, seja nas coisas naturais e muito mais nas sobrenaturais. Tá bom? Bom, vamos ficando por aqui, já são os 27 minutos, chegamos ao nosso limite, vamos ficar aqui e amanhã a gente volta concluindo a nossa leitura aqui do livro de Gideão. Espero que tenha sido útil para vocês. Deus abençoe a todos e até a